Agora vocês vão assistir uma entrevista impressionante com o economista mais famoso de Bauru, Reinaldo Caféu. Caféu, conta pra gente por que você escolheu economia, Caféu? Justa economia, que não é muito fácil de se estudar, né? Na verdade, eu tive uma formação na área de matemática. Lá estudei no Moraes Pacheco, aqui antigamente era o primeiro grau, né? E as professores de matemática me pegavam para orientar aqueles que não entendiam de matemática. Você sempre foi bom de matemática. Então, a matemática me perseguiu. Quando eu fui para a escola, o segundo grau, agora seria ensino médio, eu fiz o CTI. E na oportunidade o curso de eletrônica me parentou ser bem legal. E matemática de novo, estatística. Muito, né? Com estatística. Ali eu tinha uma opção. Eu seguia fora de Bauru, mas eu já trabalhava, família simples. Você é daqui de Bauru? Sou de Bauru, nasci daqui. E aí eu acabei vendo que curso que poderia substituir a engenharia, porque a engenharia é tempo integral, tinha que parar de trabalhar em um curso noturno. Tinha alguns amigos que tinham entrado na instituição Toledo para fazer o curso de economia. Me apresentaram a grade, eu tinha 17 anos na época. Olha. Então tive que tomar essa decisão, eu falei, olha, eu vou lá. Mas sabe aquela empatia, aquele amor à primeira vista? Gente, com 17 anos, você tem uma empatia por algo, né? Sim, porque geralmente as pessoas têm dúvida. É verdade. E eu comecei a ver as matérias e falar, esse é o mundo que eu quero. E aí fui juntando essa questão da escola com a profissão. Eu fui para a área de finanças dentro de empresas, cheguei até a diretor, e hoje sou diretor de um grande grupo. E logo na sequência, que consolidou a questão da economia, foi que eu fui monitor, e logo que eu me formei, eu tinha 20 para 21 anos, me convidaram para dar aula já. Gente, muito então, novo, Caféu. Eu me vi na sala de aula com 21 anos de idade, tendo que falar de economia. Obviamente que naquele momento você vai, estuda. E aí trilhei o caminho acadêmico, depois eu fiz especialização em engenharia econômica, depois fiz mestrado em comunicação, aí fiz doutorado na área econômica e continuei na vida acadêmica, continuo até hoje. Doutor, então, doutor Caféu. Certo. Mas me fala assim, você chegou na faculdade, como que foi sua reação diante daquela turma, né, para dar aula, tô falando, né, nesse sentido, porque você era muito novo, né? Falar em público nunca tive dificuldade. Então, quando eu fui dar aula com pouca idade, a parte de comunicação era tranquila. O problema é exatamente o conhecimento, porque você vem de uma faculdade. Aí você tem que... O que o professor... Eu falo assim, o professor tem que saber um pouco mais, mas tem que saber antes. Então, o que eu fiz? Era preparando, levava umas fichinhas, os alunos perguntavam se o jogo de cintura, aí aos poucos você vai pegando o traquejo, e aí, é claro, você não para, tem que ler livros, você tem que fazer as especializações, aí você começa a pegar um pouco mais de cancha, né, e conteúdo, aí isso trilha um caminho legal. E aí, eu acabei ficando nesse mundo acadêmico desde essa época. Poxa, eu pedi um afastamento este ano por uma questão profissional, mas o ano que vem volto a ministrar aula. Mas quais tipos de turma você dá aula? Para direito, né? Para economia? Eu dou aula sempre de economia e finanças. Para a turma de administração, economia e contábeis, eu dou finanças. E para a turma de direito, eu dou economia. Logo no primeiro ano, tem 6 meses, é uma economia voltada para o ramo do direito. Então a gente fala um pouquinho de contratos, de relação com os bancos, e fala também da base da economia, porque a ideia para o advogado é que ele tenha uma visão crítica do que acontece no ambiente econômico. Então, leva muito artigo, a gente discute. Se fosse nesse momento com aula, certamente a gente iria discutindo essa crise toda, falando o que é juros, qual é o impacto disso. Então é uma tentativa de descomplicar a economia. Inclusive eu pensei essa expressão, descomplicando a economia, tem uma coluna no JC, no Jornal da Cidade, exatamente falando sobre isso. Porque o que eu percebi na comunicação é muito economês. Como tem muito... É chato às vezes ler coisas de economia. O advogado também complica, o médico também complica. O médico fala com a cabeça cefaleia, né? Então, o leigo não entende muito, gente. Aí eu fiquei naquela, podia falar de Selic. Será que alguém sabe o que é taxa Selic? Mas se eu interpretar o que é uma taxa Selic, explicar a importância dela, qual é a função dela, e aí o que aconteceu? Quem vai ouvindo, lendo o aluno, fala, puxa vida, não é tão difícil, tão chato assim. também de ler, né? Você sabe que a economia tem esse lado. Que a hora que você entende um pouco as variáveis, fica muito mais fácil você entender o ambiente que você vive. Eu acho que todo mundo devia ter um pouco de economia. A maior parte dos cursos tem a disciplina, mas acho que as
pessoas têm que se especializar um pouco nessa área, acho que ajuda muito, tanto na vida pessoal como na profissional. Sim, porque você também tem que ter, né, saber, né, o que gasta em casa, o que ganha, né? Que é um segmento da economia que é a finanças pessoais. A gente chama de finanças comportamentais. Porque, na verdade, o que a gente gasta, o que a gente consome, o que a gente ganha, tem muito a ver com o nosso comportamento. Se eu for um gastador, o dinheiro que entra não basta. Se eu for um pão duro, o dinheiro que vem guarda demais, eu não usufruo das coisas. E, no fundo, nós somos uma sociedade de consumo que é a história do desejo, né? De realizar, é a inveja, é a sedução. Tem um monte de coisa que envolve esse comportamento das pessoas. E a comunicação, porque você é muito bom comunicador, né? Você trabalha na 94, né? Há muito tempo, explicando, né? A economia, né? Atual, assim, para as pessoas que estão ouvindo, né? Por que entrou a comunicação na sua vida? Então eu até acho que se eu tivesse lá com os 17 anos e terminado o curso de economia, eu teria feito já jornalismo na sequência. Eu descobri isso em 90. Meu irmão, ele tinha uma equipe esportiva. Ele arrendou um horário lá na Rádio Bandeirantes. Ele falou: Reinaldo, você não quer entrar comigo? Como é que é o esquema? Vamos arrendar e aí vamos descobrir o Noroeste. E o que eu vou fazer? Eu acho que, como você é professor, você vai ser um bom comentarista esportivo. Falei, tá bom. E fui acompanhando o jogo, o Silvestre narrando, eu lá comentando futebol. Na sequência, naquela época, o Dedé, o falecido Dedé, que era da Rádio Unesp, me chamou para dar uma entrevista. Falou: Reinaldo, você está comentando futebol, mas você é economista, sou professor. Você não quer falar desse momento da economia? Lá em 1990. Eu falo. No que eu dei essa entrevista, lá tem vários jornalistas de vários veículos, o JC me ouviu e me fez uma primeira entrevista. Então eu comecei a falar de economia, porque até então você não tinha essa interpretação econômica regionalizada. Tudo vinha pronto e reproduzia o que os economistas de São Paulo, de Brasília, etc. Aí eu comecei a introduzir e logo na sequência eu fui convidado para ser delegado do Conselho de Economia. Aí o que eu fiz? Peguei os colegas economistas também, fui indicando por especialidade. Então, vamos dizer, eu ocupei um espaço do ponto de vista da economia e aí surgiu o convite da 94. Foi uma lacuna, né? Porque como não tinha... Não tinha ninguém assim, em nível local. E eu, aquela coisa também de já falar, de ser professor, fui pegando um pouco como é que é o esquema do rádio, né? E aí, em 2000, eu fui fazer uma cobertura na 94 das eleições, junto com o Zarcínio Barbosa e o saudoso Flávio de Ângeles. Na sequência, o Paulo Sérgio me convidou, falou: eu estou aqui no Informação, eu quero mudar a cara do programa, eu só estou lendo notícias, nós precisamos inaugurar um novo momento. E na oportunidade, eu revezava, era eu, o Zarcínio e o Flávio. Então a gente ia dia sim, dia não. Aí o Zarcínio acabou saindo, ficamos eu e o Flávio. E aí eu falei: bom, por que só de economia, né? Por que não falar de política? Porque você tem informação. Tá tudo global também. De lá para cá não parei mais. Então eu posso dizer que a comunicação está na veia mesmo, porque já veio lá de trás do grupo de jovens, depois como professor, palestrante, conferencista. Só o fato de você escrever para falar, né? Eu gosto de escrever discurso, de fazer textos, né? Lá na empresa eu sou diretor do Grupo NutriSaúde e os comunicados todos passam por mim, a comunicação com o público, às vezes os eventos, né? Então realmente acho que é uma vocação aí, né? Sim. Para esse segmento. E muito boa, que ajuda os leigos a entenderem, né, bastante de economia, porque o que a gente não sabe, a gente lê num artigo seu, inclusive na revista Atenção, que você tem artigo lá também, é maravilhoso, porque a gente acaba falando: nossa, era isso. Eu acho que o grande desafio nosso, principalmente quem vai para o ramo acadêmico, é não complicar muito, né? Eu tenho visto, às vezes, alguns seminários, palestras, o sujeito é doutor, PhD, dará, ele bota lá meia dúzia de planilha, o sujeito entra como saiu, ou seja, não agregou absolutamente nada. E a gente sabe que quando você vai fazer uma conferência, 70%, 80% é comunicação, o restante... Né, o Franco Júnior mesmo fala isso, né, nas palestras dele, é chamar a atenção do público, né? Então, a maneira que você faz a impostação da voz, a maneira que você dá os exemplos, o raciocínio claro que você desenvolve, isso chama a atenção da plateia, prende e ela, faz com que o seu conteúdo também seja transmitido. Às vezes você tem muito conteúdo, mas você não sabe transmitir, não resolve muito. Com certeza. E você tem várias atividades, né? Como que surgiu? Trabalha, né, como professor, né? Tá na 94 de manhã, né? Como que você concilia esse tempo assim com a NutriSaúde?
Bom, na verdade eu tinha já um escritório de consultoria e eu trabalhava com 7, 8 clientes simultaneamente. Então eu trabalho desde os 12 anos de idade. Então isso sempre foi para mim um prazer trabalhar. Obviamente que quando você tem vários clientes, você acaba ficando um pouco em cada um. E aí eu fui fazer uma consultoria na NutriSaúde e eles me convidaram para assumir a diretoria executiva. É um processo de profissionalização que começou há 3 anos e está em curso. A questão de um mês, um colega meu foi promovido a diretor de operações também, ou seja, gradativamente a gestão do negócio está ficando com gente do mercado. E continuo como consultor na AD Corretora de Seguros. Eu estou lá com o Alberto desde 99 e é um trabalho muito prazeroso para mim lá. E ficou até mais tranquilo, por quê? Eu acordo 5h30 da manhã. Meu Deus. Vou 6h30, estou na rádio. Da rádio eu saio, vou para a NutriSaúde, eventualmente eu vou para a AD. E à noite eu tenho poucas aulas, né? Então esse ano eu estou afastado, mas quando eu voltar são 2 ou 4 aulas. E ficou mais tranquilo, porque trabalhar também em consultoria com 7, 8 empresas, aí você sai de manhã numa com problema, à tarde no outro desgaste, às vezes até maior, né? Então eu consigo, de certa maneira, equilibrar um pouco isso, mas sem dúvida é uma jornada bastante pesada, né? São 12 horas, às vezes 14 horas, levando alguns trabalhos para casa, quando o professor corrige prova, prepara a aula, então, mas olha, é prazeroso, né? Porque é algo que você gosta muito, exatamente, né? a aula, a rádio, né? Eu até falei pro Paulo outro dia, enquanto eu estiver acordando de manhã com vontade de vir para cá, tá muito legal. O dia que foi um martírio, né? Vou para lá, eu vou, e lá é um momento em que você descontrai, que você pode opinar, você pode desenvolver raciocínio, às vezes você leva uma incerta, porque emitir opinião, você não vai agradar todo mundo. Quando a gente é jovem, a gente acha que deve agradar todo mundo. Chega uma fase que se você tem coerência naquilo que você fala, mesmo que a pessoa não concorde, ele vai respeitar a sua opinião. É um pouco isso que eu tento fazer nessa. Mas tá dando para dando certo. Tá dando certo. Então, aí já mais de 40 anos trabalhando, então eu acho que tá certo. Tá certo. E você acha que você alcançou seus objetivos profissionais? Ou você ainda tem projetos, planos? Olha, vamos colocar da seguinte maneira. Eu penso como economista naquilo que eu me propus em nível regional, porque eu nunca quis sair da cidade, da região, e eu acho que eu atingi sim. Eu sou delegado do conselho. É difícil você ser reconhecido como economista, né? Nós falávamos da pouco de profissões. Um médico tal, advogado tal. Mas onde eu encontro as pessoas, economista, Reinaldo Café, às vezes estão no supermercado. O mais conhecido de Bauru região. Uma senhorinha vai lá e, olha, eu ouço você, sou seu fã. Então, eu acho que assim, do ponto de vista que eu quis fazer, que era buscar uma referência em economia, sim. Do ponto de vista do gás, eu acho que eu tenho ainda um tempo para contribuir e tem o lance das filhas, né? A minha filha mais velha está agora com 21 anos, no 4º ano de medicina, estudando fora. E a outra está no 3º ano de nutrição, já se formou em gastronomia, em escola particular. Tem que pagar esses estudos. Então você vai falar o quê? Vou parar agora, aposentar na iniciativa privada? Claro que a gente fez uma reserva, mas ainda não é o momento. Então eu entendo que, apesar de me sentir muito realizado no que eu faço, ainda tem uma vida útil aí pela frente profissional, que eu acredito que vai ainda mais uns 5, 6 anos ainda nesse pique, e é claro, enquanto a saúde permitir, porque também não adianta você acumular riqueza, você trabalhar e não usufruir disso, né? Que vai também da economia, que você já falou, né? Você tem que saber dosar. Eu acho que o grande desafio para quem chega na minha idade, e quando é mais jovem a gente não pensa muito nisso. Que idade, Café? Eu tenho 55, fiz agora. Mas daqui 5 anos eu sou considerado idoso, né? 60 anos vai ter vaga de idoso no mercado. Mas você pensa, olha, você tem que pensar o que eu vou fazer na minha velhice, né? Que qualidade de vida que eu quero ter? Eu vou viver de uma pensão e ter uma vidinha simples aqui, ou eu quero viajar, eu quero conhecer lugares. Então você tem que estabelecer isso e trabalhar para que isso aconteça. Então eu entendo que na fase melhor que está profissionalmente, é o momento de você fazer as reservinhas para pensar lá. E eu penso muito nisso. Mas hoje, sem dúvida, o foco maior de estar trabalhando, primeiro, me realizando muito com o projeto que eu encabecei na NutriSaúde, na AD, o trabalho que faço na rádio e na escola. Então, tenho muito prazer. E segundo, é óbvio, tem a questão familiar. Minhas filhas têm que ter um encaminhamento. E hoje, com a Tereza, minha companheira, minha cúmplice aí, nós dois temos um projeto legal para mais para frente, nós dois juntos, com qualidade de vida também. Falando em filhas, você acabou
tomando conta das duas sozinho, né? De uma determinada época da sua vida. Como que foi, além de todas essas atividades, cuidar de duas mulheres, né? Porque não deve ser fácil. Quando eu fiquei viúvo, né? Obviamente foi uma morte que pegou tudo de surpresa. Fatalidade. A Vitória tinha 12 e a Fernanda tinha 14 anos, né? Então, eu tive que refazer esse arranjo profissional. Eu era coordenador do curso de economia, era vice-diretor da faculdade, coordenava a empresa júnior, dava 16 aulas. Então o que eu fiz? Eu fui esvaziando à noite, que as minhas atividades principais eram à noite, e carregando o trabalho durante o dia. Então fui pra fazendo ficar mais com elas. Substituição. Então com isso eu fiquei. Claro que na época elas ficaram comigo, mas eu tinha o apoio da avó, dos tios e dos padrinhos, dos amigos, né? Mas não adianta, à noite o chorinho era comigo, a dorzinha, então foi naturalmente superando aquele momento e ao mesmo tempo mostrando para elas que não precisavam ficar amarradas, que dava para ir crescendo, desenvolvendo, o tempo foi se encarregando. Quando eu conheci a Tereza, ela me ajudou muito, ela é pediatra, médica, tinha 2 filhos mais ou menos da mesma idade, então a gente se ajudou nessa componente familiar. A gente optou por não morar junto, exatamente para não ter 4 filhos, desde a época até agora. Nós temos um regime que a gente se coloca como casados, mas a gente é vizinho, um mora numa casa da outra. A gente fica a maior parte juntos, mas por conta até para preservar essa intimidade com os filhos. Então eu estou sempre na casa dela, apoiando os filhos dela, ela em casa, mas a gente tem, vamos dizer assim, orçamento separado, casa separada. Mas não está dando certo. Obviamente que assim que as crianças, eu falo crianças, assim que os filhos mulheres, né, deles saírem definitivamente de casa, aí é óbvio que não vai no menor sentido a gente ficar separado, né? Mas é um arranjo que está dando muito certo e a Tereza é muito companheira e me ajudou muito numa fase em que elas precisavam ter uma referência. Mas insisto, avós, tios, amigos, todos eles ajudaram muito, mas foi uma transformação de um pai bastante racional, focado no trabalho, para um pai, né, pai e mãe, tendo que mesclar o racional com o emocional, tentando suprir um pouco a ausência da mãe. Pelo resultado e pelo encaminhamento delas, me parece que eu cumpria em parte a missão, porque ela não está totalmente cumprida, né? Certo, e você assim, vendo o sucesso já, né, das suas filhas, né? Uma já formada e está fazendo outra faculdade, a outra quase se formando em medicina. Como que você que se vê assim, fala assim, olha, eu dei continuidade no trabalho que era de nós dois e está dando certo? Qual assim, é a emoção de ver esse resultado? Olha para trás, porque quando a gente vê, vamos pegar o dia que a Fernanda passou em medicina, tinha 18 anos, não tinha feito o cursinho e entra deixando para trás 5 mil pessoas, óbvio que você fala, nossa, que orgulho. É aquela coisa, olha só. E aí a dedicação dela. Aí a Vitória vai, olha, eu quero fazer 2 faculdades simultaneamente, se forma 2 anos em gastronomia, já está trabalhando, fazendo estágio. Então você olha, puxa vida, eu acho que quando você tem uma determinação, quando você sabe aonde você quer chegar, e o fundamental para os filhos, o que eu vejo é exemplo. Você tem que ser correto naquilo que você faz, estabelecer alguns valores, porque no fundo é um pouco de loteria, porque eu conheço também pais corretos, e os filhos, referências dos filhos, às vezes por uma má influência. Essa moçada hoje é tudo muito fácil, tudo muito descartável, o mundo das drogas, eu sempre tive essa preocupação, né? Outro dia até a gente conversava, estamos nós 3, né? E eu falei, olha, eu tinha uma preocupação, a menor falou, eu sei, que a gente não tivesse um bom caminho, né, pai? Que lindo. Porque eu sempre falei isso, né? Sempre tive uma preocupação dessa de se perder aí. É óbvio, né? Quando você tem muitas atividades ao mesmo tempo, só o gênero masculino, por mais que a Tereza me apoiasse, não está ali à noite com elas, não é a mãe e tal, naturalmente havia uma preocupação. Claro. Né? Mas a hora que eu olho isso, puxa vida, olha que legal. Foram pro bem, estão aí alicerçados em profissões e tudo indica, né, que vão se emancipar. Eu também, quando eu faço a palestra de finanças pessoais, eu falo assim, sabe quando os seus filhos vão emancipar? Quando você não precisa dar mais dinheiro, né? Eles têm uma independência financeira. Então eu acho que eles estão caminhando para isso e eu estou muito feliz por esse momento delas e me sinto orgulhoso e falo, né, de olhos assim, brilhando, porque é um encaminhamento legal e eu tenho certeza que elas vão dar muito mais. Nossa, já melhorei. Meu, mas 2 filhas, eu fico imaginando, elas são lindas, né? Eu conheço as 2, são lindas. Você é ciumento, hein? Eu melhorei, eu era mais. Nossa, eu me lembro a Fernanda, quando ela fez 14 anos, a gente fez uma festinha lá no condomínio,
E um rapazinho começou a dar em cima dela, mas eu dei uma dura no rapaz, eu me arrependo até hoje. Ele deve ter medo do café. De pai, protetor. Sim. Aí fala, para com isso, elas só estão conversando, não sei o quê. E aí, aos poucos, você vê namorar e chega, você vai conhecendo o garoto, você já vê que agrega, né? A Fernanda não está namorando, a Vitória namora. Então você tem lá o genro em casa, já dá para conversar, assiste um futebol. Então você vai vendo que você está mais trazendo filho do que perdendo uma filha, né? Então isso é legal, né? Mas é uma fase, essa coisa da adolescência, da criança para adolescente, da criança que olhava para você e da adolescente que olha para os outros, e notavelmente os garotos, isso é difícil, essa transição. Para o pai, principalmente. A mãe, eu acho que já entende mais porque vai no diário, elas são mais confidentes, né? Elas escondem um pouco da gente. Por ser mulher, né? Exatamente. Porque se fosse homem... Eu fiquei um pouco mais assim, ciumada, mas hoje eu já administro bem isso. Café, eu vou te falar assim, ó, jogo rápido agora. Tá. Te fala uma palavra e você fala o que você pensa. Tá bom. Pode ser? Família. Tudo. A política. Um meio. A economia. A essência. A Maria Tereza. Minha cúmplice, paixão. Suas filhas, para finalizar. Minha vida.